and just mop it. Show these gangsters how you pop lock it. Don't care what you got in your pocket. I peep the way that you rockin' with that thing. Girl, stop it. Wanna just Fala, rapaziada do YouTube. É do Instagram, é do YouTube? Sim. Fala, rapaziada do YouTube. Aqui é o Felipe. Daniel. Hoje estamos aqui com uma presença, né? Ilustre presença do diretor da Escola Jovem, Jusa. Tudo bem? Tudo certo com vocês? Bom dia. Vocês, né? Pode citar eles ou não? Pode citar nosso querido Henrique. De Ferraz. Vai estar aí com a gente, né? Ajudando a. Henrique de Ferraz comprou uma moto e a moça. Mídia, Clara. Hoje vamos estar aqui entrevistando o Jusa, que é o diretor dessa escola, né? Tem muita passagem por Sombrio também, em diversos lugares, diretor de esporte, a gente vai comentar um pouco, prefeito, vereador. O cara tem uma bagagem incrível. Vamos sair mais experientes, né, depois dessa conversa. Segue nossas redes sociais aí, Jornalismo Jovem, do Macário Borba, Escola Jovem. Então, vamos lá dar uma força. Estamos fazendo aí algo incrível e vamos estar fazendo vários podcasts. Dê like no vídeo também para ajudar, né? Apresentei pra rapaziada, né? Como é que é teu nome, como é que tu tá? Fala um pouco sobre você. Meu nome é José Antônio Tiscoski da Silva, Sombrio conhecido como professor Jusa. Hoje estou diretor da escola, mas já tive uma passagem muito grande por várias atividades. Primeiro começando como professor de educação física e treinador das equipes de voleibol e basquete no município de Sombrio. E após isso fui convidado para ser o diretor de esportes do município de Sombrio no ano de 99. Aliás, desculpa, no ano de 89. Pouquinho antes ainda, aí já estava em função ainda. Em 89 iniciei como diretor de esportes até o ano de 92. Neste período nós conseguimos colocar em Sombrio os treinamentos sistematizados, ou seja, treinamentos rotineiros a cada semana. Até então não se tinha essa atividade Sombrio, né? O esporte Sombrio era basicamente o futebol de campo e o futebol de salão. É bacana, tinha um bom desenvolvimento, mas os demais esportes ainda não tinham um treinamento sistematizado. A partir daí nós começamos a trabalhar com esse treinamento e isso deu um resultado muito grande. Até hoje, Sombrio mantém os treinamentos em todos os esportes. Isso foi uma meta bastante interessante daquele período, né, do prefeito Evânio Luiz Machado, em que nós alcançamos, colocamos e ela se manteve até hoje. Esse é o diferencial que Sombrio tem na grande maioria dos municípios aqui da região, é ter realmente o treinamento sistematizado, ou seja, toda semana tem 2, 3 treinos em cada modalidade esportiva. Isso fez a diferença, né? Por isso que Sombrio hoje é uma referência no esporte na região. Referência até no futebol, né? O Sombrio hoje tem, em termos de futebol de campo, um excelente campeonato de futebol há muitos anos, né? Teremos a final na próxima semana, né? Entre seis Canecos e Coruja, vai ser uma grande final. Nascido aqui em Sombrio? Sim, nascido e criado aqui em Sombrio. Nasci no Concon, comunidadezinha aqui do interior de Sombrio. Aos 20 anos, vim morar no centro da cidade e comecei como professor. Acho que tu deu aula para minha irmã aqui na Escola Jovem, se não me engano. Que bom, ela aqui. E o teu pai lá no Catula, hein? Não esquece que eu fui professor do teu pai. Também. E da sua mãe, Daniel. Da minha mãe também. Isso, lá na Vila São Cristóvão. Na tua infância, tu brincava? Sim, sim. Nós, no interior, tínhamos muitas atividades que nós gostávamos de praticar. O futebol era uma delas, né? Tínhamos lá o nosso campinho ao lado da casa, que jogávamos futebol. Na época, bolas também, tínhamos dificuldade de ter uma bola, então a gente criava várias maneiras de jogar futebol. Para os mais jovens aí, falar que uma bola de bexiga de porco é algo que se jogava futebol, sim, nós fazíamos uma bola com bexiga de porco para poder jogar futebol. É lógico que tínhamos algumas bolinhas também, bolas boas, né, para a gente fazer o bate-bola, mas fazíamos futebol com esse esporte. Mas é lógico que tínhamos tantos outros, né, tantas atividades que nós praticávamos lá no interior, que era muito bacana de se ver assim, tudo que se conseguia fazer estando livre, morando no nosso interior lá do Concon. E a partir dos 13 anos de idade, um professor me apresentou uma bola de basquete, o professor Antônio, o Chimbica. E ele me apresentou a bola de basquete, gostei muito, aprendi a jogar basquete. No terreiro da minha casa, coloquei uma lata dessas de 20 litros pregada na parede e comecei a trabalhar com o basquetebol. E para vocês entenderem assim, o que me fez chegar ao basquetebol, quando eu tinha 13 para 14 anos de idade, eu assisti uma reportagem que dizia que estava nascendo um grande jogador de basquetebol no Brasil, que seria a grande referência do basquetebol no Brasil, que era Oscar Schmidt. Oscar Schmidt, jogador de basquetebol. Eu assistia ele jogando basquetebol, observava qual era a técnica do arremesso dele e eu aprendi a arremessar olhando o Oscar Schmidt, que seria o grande jogador de basquetebol a nível mundial. Ele ainda hoje é o maior cestinha das Olimpíadas, o recorde de cestinhas em Olimpíadas é do Oscar Schmidt. E eu, quando ele tinha 17 anos, eu assistia ele jogar e aprendi a arremessar conforme o Oscar Schmidt arremessava. Hoje em dia no futebol que eu uso como base, Neymar, os caras, os top, né?
o cara usa como referência. Tava te perguntando, daí tu botava, era o quê? Uma cestinha de... Era uma lata dessa de 20 litros, na parede mesmo? coloquei na parede com uma bolinha de futebol e eu arremessava. E comecei a jogar basquete a partir daí. Me tornei um bom jogador aqui a nível municipal, né? Fomos jogar Gerva e tudo mais aqui por Sombrio. Depois fui para a faculdade e tive a satisfação de jogar os Jogos Universitários Catarinenses. Em 1984 fomos vice-campeão catarinense jogando pela Universidade de Criciúma. Então assim, o basquetebol foi algo que me levou bastante a estar dentro do esporte. É lógico que, Jusa, tu migrou para o voleibol por quê? Porque em Sombrio tinha uma referência muito grande de voleibol, uma garotada que gostava de jogar voleibol. E em 1988 foi criado os Joguinhos Abertos de Santa Catarina. Tinha os Jogos Abertos, que era aberto, e foi criado os Joguinhos Abertos até 16 anos. Hoje é 18, mas na época era 16 anos. E essa garotada gostava muito de voleibol. Eles jogavam ao lado do Sombrio Tênis Clube, onde hoje é a piscina. Ali era um terreno baldio e eles gostavam de jogar voleibol ali. E convidaram para eu ensinar eles. Olha, eu sabia muito pouco de voleibol. Eu jogava e treinava era basquetebol. Então eu sempre trabalhei treinando basquetebol desde 84 até 88. Em 88, essa garotada me convidou, colocamos eles nos joguinhos, levamos para uma competição em Aranaguá. Em Aranaguá nós levamos uma surra de 15-0 e 15-1. Na época o voleibol era até 15 pontos e tinha a tal da vantagem. Só fazia ponto quem estava sacando. Nós tomamos um 15-0, 15-1. E eu observei aquilo e imaginei que os garotos não tinham culpa nenhuma. O erro era eu. Eu não sabia treinar. Eu não tinha capacidade para treinar. Eu fiz 2 bons treinamentos, 2 bons cursos de treinos. Um em Florianópolis e outro em Foz do Iguaçu. Em Foz do Iguaçu eu fiz um treinamento com o Brunoro. O Brunoro era o treinador da seleção de voleibol do Brasil. Eu fiz um curso de alto nível com o Brunoro lá em Foz do Iguaçu. E isso fez com que mudasse o voleibol de Sombrio e da região, porque eu trouxe conhecimento. E aí sim, Sombrio começou a ter voleibol legal. Mas eu tive que reconhecer que eu não era capaz, eu não tinha esse conhecimento, eu tinha que buscar o conhecimento. Se Alto pode ter certeza disso para o voleibol, não só de Sombrio, como de toda a região. Então hoje nós temos um voleibol muito legal em Sombrio, tem um pessoal jogando legal e o início se deu lá naqueles cursos que eu estive. Né? Então em 89, Sombrio já era totalmente diferente. 90 mais ainda, 91. 91 nós fizemos uma final de Gerva aqui em Sombrio com uma excelente equipe. E o basquete manteve-se. Aí entraram no meu lugar, que eu era o treinador de basquete, entraram outros treinadores. Eu, na verdade, quando comecei o basquete em Sombrio, quem treinava o basquete era o professor Jair Liberto, isso lá em 83. Em 84 eu assumi os treinamentos, fiquei até 88. 89 eu ainda era treinador da equipe, porque eu fazia o voleibol e o basquete ao mesmo tempo. Depois saí do basquete e fiquei somente com o voleibol. E o basquete manteve-se, né, com os manos, com o professor Paulo Medeiros, enfim, outros tantos professores que se mantiveram até hoje, que estão aí treinando o basquetebol de Sombrio. E hoje em dia o basquete Sombrio, futsal e o vôlei, vai estar alto nível, né? Para a região aqui é um nível muito legal. Os joguinhos que tu fala é o que teve recentemente aqui em Sombrio, né? Sombrio foi o JESC, joguinhos é o nível até 18 anos. Minto, desculpa. Realmente foi joguinhos. Teve o JESC, mas também teve os joguinhos até 18 anos que ficaram alojados aqui na Escola Jovem. Ficaram aqui, né? Eu percebi, ele mora aqui do lado. Ele mora aqui do lado. Na escola. Do aqui em Sombrio. Qual escola? Era bom na escola? Quem era o Jusa na escola? Eu comecei meus estudos lá no Concon, na Escola Reunida de Concon, a 4ª série primária na época, era assim que era denominado. Realmente era um bom aluno. Estudei no Catulo, de 5º ao 8º ano, meu ensino médio com as irmãs. Tudo isso eu concluí até os 17 anos. Antes de completar 18 anos já estava na faculdade. Antes de completar 18 já estava na faculdade. Com 20 anos estava formado na faculdade. A educação física, na época, estudava também aos sábados. Então eles eram um curso intensivo de 3 anos. Então 17, 18, 19, 20 anos já estava formado. E ao final disso tudo, estava formado, casado e no ano seguinte já era um pai. Tenho 2 filhotas, casado com a Nani há 39 anos. Baita casal. Mas, eu acho que isso é um erro que muitas pessoas cometem, de sair da escola tendo a oportunidade de já ingressar numa faculdade e deixar para mais tarde. Algo que eu gostaria de falar a todos os jovens, e peço, é que procurem a formação primeira formação, e depois buscar o financeiro. Eu observo que muitos jovens começam a ter um salário muito cedo e se encantam pelo salário de R$ 1.200, R$ 1.500, achando que isso tá legal, que é o suficiente.
enquanto você é jovem, está na sua casa, dos seus pais, que não tem uma família para prover. No momento em que você começa a prover uma família, que tem essa responsabilidade, os salários têm que ser um pouco acima disso. E para este salário ser acima, você tem que ter uma formação, seja ela técnica, seja ela universitária, mas tem que buscar essa formação. Então, a menos, é lógico que tenha aí uma família e que você seja um herdeiro de algo que seja suficiente para você. Aí é diferente. Não é a grande maioria. Eu não fui assim, né? Eu, graças ao meu pai, eu fiz uma faculdade. Essa faculdade me deu a possibilidade de trabalhar dando aula, de passar pelos vários órgãos que passei até hoje. Mas o que eu sou, na verdade, é professor. E é o suficiente para eu tocar a minha família, gerir a minha família, né? Tenho 2 filhas, as 2 estão formadas, as 2 fizeram faculdade, tá? E a gente busca sempre dar incentivo. E eu não parei. Terminei o ensino médio, já entrei rapidamente na faculdade, terminei a faculdade em 3 anos. Lembrando que na turma que eu entrei eram 60 alunos. Somente 16 se formaram em 3 anos. Os demais todos levaram mais tempo do que isso. Eu, em 3 anos, estava formado em Faculdade de Educação Física. E deu aula daí primeiramente ali no A Catu? primeira escola a dar aula foi em Colégio das Irmãs. Eu tinha 20 anos dando aula para pessoas com 22, 23 anos de idade. Com apenas 20 anos. Tinha um pessoal mais velho do que eu e eu era professor destes. A irmã Rosa foi o meu primeiro emprego. Faleceu agora há poucos dias. A irmã Rosa morreu lá na Itália. Uma pessoa muito bacana, me ensinou muito. Aprendi muito trabalhando no Colégio das Irmãs. Depois, o professor Juarez, era diretor do Catulo, me conseguiu, tinha um espaço lá, convidou, Jusa, tem como tu fazer inscrição, vem trabalhar no Colégio do Catulo. Trabalhei também no Colégio do Catulo a partir daquele ano de 84 e depois ali não parei mais. Comecei também os treinamentos esportivos, depois o diretor de esportes, enfim, aí veio direção de Catulo. Depois disso... Vixe, é bom, é um ambiente descontraído mesmo, né? A direção do Catulo, fui convidado para ser vereador, não era algo que estava nos meus planos, mas fui convidado para ser vereador. Aceitei em 86, fui candidato a vereador, aliás, 96, candidato a vereador, fui eleito vereador. Depois de 2 anos, fui convidado para ser o coordenador regional de educação. Então, trabalhei por 4 anos como coordenador regional de educação e o grande feito nesse período foi justamente a Escola Jovem. A Escola Jovem, eu tive a oportunidade de participar de uma reunião em Florianópolis. Foi lançado naquele dia o Programa de Expansão do Ensino Médio, o PROMED, Programa de Expansão do Ensino Médio. E nesse programa, 12 escolas seriam construídas no estado, 12 escolas para expandir o ensino. Em Sombrio nós tínhamos um gargalo, nós tínhamos uma dificuldade. O Catulo contava com 1.500 alunos, da educação infantil ao ensino médio. Não tinha espaço para mais ninguém no Catulo, era difícil de trabalhar no Catulo. Então eu justifiquei para a secretária de Estado na época, a professora Miriam Schlickman, de que Sombrio merecia e teria que construir uma escola. Ela disse, tá, mas tem terrenos? Não, tem um local. O local eu sei aonde é e eu convenço o proprietário a vender esse terreno para o Estado e o Estado vai construir a escola lá. Então hoje eu posso dizer que eu escolhi o local para ser construída uma escola. Isso é interessante. Eu levei para a secretária de Estado um mapa do município e coloquei para ela as flechas apontando. Chegada da Garuva, chegada da Boa Esperança, chegada das Furnas, chegada de todos os locais e o central era esse espaço aqui. Convencemos o falecido Osíris Skoski a vender para o Estado R$155 mil. Para a época era um valor até baixo, porque ele queria muito mais do que isso, mas vendeu por esse valor e hoje ela está construída aqui. Isso me satisfaz muito, sabe? Cada vez que eu entro na escola, que eu observo tudo que está acontecendo aqui, todos esses jovens que estão aqui, todos vocês que estão aqui, esse prédio todo bacana do jeito que é, certo? E a vontade de fazer mais por ele ainda, me enche de orgulho, sabe? Assim, saber que eu estou aqui no local, ajudei a escolher, ajudei a convencer para que ela estivesse aqui. E depois, é lógico, todo o trabalho para a construção dela, que começou no ano de 2002, a construção, e foi inaugurada em 2004. Assim, é uma história muito legal, muito bacana. Vocês estejam observando a satisfação que dá em falar sobre isso. Eu fico orgulhoso até de estar, né, conversando com... São poucas pessoas que podem dizer que escolheu o local para a construção de uma escola. E ainda mais uma escola como essa aqui, que é tão bacana. Faculdade, você é formado em Educação Física? Eu fiz faculdade de Educação Física na Unesc, em Criciúma, e depois fiz a pós-graduação também na Faculdade de Educação Física, Educação Física Escolar. Será que tá bom? Vou botar mais pra cima. Um pouco preocupado. Cargos passados. Bom, tu que é uma pessoa, tem um cargo incrível, né? Foi diretor de esportes em 1989, diretor do Catulo em 93, 94, vereador, né? Então fale um pouco sobre os seus cargos passados,
vereador, prefeito da cidade? Eu fui vereador de 97 até o ano de 2000, porém eu não atuei os 4 anos. Eu saí antes, em 97 e 98. No ano de 99 eu assumi a coordenadoria regional de educação até o ano de 2002. E aí não era possível ficar com as duas funções ao mesmo tempo, então eu saí para outra função. O cargo de vereador foi interessante, um período bacana, mas eu particularmente prefiro muito mais o executivo. O legislativo não é muito a minha praia, eu prefiro muito mais a questão do executivo. Então, quando saí, fui para a Regional de Educação, nós observamos que precisávamos, né, fazer uma boa equipe para poder trabalhar bem o pedagógico de toda a região e o que estava faltando em toda a região em termos físicos. Eu trabalhei muito naquele período na questão física de toda a região, né? Vários ambientes escolares foram reformados, reformulados, e tudo isso precisa de muito convencimento, né, de estar aliado ao governo do estado para trazer o recurso para cá. Depois disso, saindo em 2002 da Regional de Educação, o Sombrio, o prefeito era José Milton Chefe, me convidou para ser o secretário de Educação do município de Sombrio. Saindo de lá, já vim direto para Sombrio. Em 2003 assumi a Secretaria de Educação do município de Sombrio. Foi um trabalho bastante intenso, bastante bacana também, junto aos professores, em termos de plano de cargos e salários do município de Sombrio, que estava em construção, enfim, toda uma discussão com os professores. As construções de ginásios esportes, né, vários ginásios esportes em vários ambientes escolares, melhoras das escolas, a construção da Alda Santos de Vargas, que foi uma construção muito bacana, eu participei de toda ela. A construção da Nair Alves Brat, né, todo aquele ambiente ali com auditório e tudo mais, foi tudo nesse período entre secretário e prefeito de Sombrio. Então, até 2008 fui secretário e em 2009 já era prefeito de Sombrio, de 2009 até 2012. Então foi uma corrente aí, finais dos anos 90 até 2012, sempre em alguma atividade do executivo. Por isso que eu falo que eu prefiro muito mais estar no executivo, estava no executivo, fazendo várias atividades. No legislativo ele é um pouco mais acomodado, não era muito realmente a minha praia. Gosto muito mesmo do executivo. E aí em 2013 voltei aqui para a escola como professor, fiquei trabalhando meu período como professor. Em 2018 a Marivalda me convidou para ser o assessor dela. Depois de 2019 fui eleito o diretor e estou hoje diretor até agora. Nesse período aí eu tive um pouco afastado da educação física. Eu tenho prótese no quadril, né, nos dois lados. Os dois lados são em prótese. Foram muitas cirurgias ao longo desses anos. Dos meus 43 anos de idade até os meus 58 anos de idade, eu andei de muleta, enfim, foram 4 cirurgias só no quadril esquerdo. O direito foram 3 cirurgias, quadril esquerdo 1. Então, assim, é um período bem conturbado. Mas faz um ano que eu estou muito bem. Neste momento agora, estou muito legal, inclusive jogando voleibol novamente. Isso é o que me... Se toda quarta-feira à noite eu tenho um bate-bola com meus colegas, meus amigos lá para... Tem uma passagem pelo Catulo, né, como diretor. Fui diretor do Catulo em 93 e 94. É um período curto, 1 ano e meio na verdade. Meados de 93 até o final de 94. Fui professor bastante tempo, fui aluno no Catulo e depois... Deu aula pro pai lá? Isso. E depois um período como diretor. Foi bacana, um bom grupo de pessoas, conseguimos lá reunir os professores em prol da educação do Catulo, mas foi um pequeno período, não deu assim para fazer um grande trabalho. Mas foi uma experiência. Quando é que acaba o teu período como diretor? Pensa em... Termina no final deste ano. Assim, nós temos conversado, primeiro, com saber se o Estado vai lançar a eleição para diretor ou não, né? Até o momento ainda não temos essa afirmação. Temos que aguardar primeiro. Se o Estado colocar a eleição em pauta, aí nós vamos voltar a discutir sobre o assunto. No momento ainda não dá para discutir, porque a gente não sabe se tem ou não tem eleição, né? Acreditamos que sim. E se tiver, daí é lógico, conversar com professores, com alunos, saber se está sendo satisfatório o trabalho, e se estiver, a gente pode até colocar o nome novamente. Tem que saber se realmente está sendo satisfatório, porque uma escola como essa, ela precisa de dinamismo, ela precisa de o povo estar unido, precisa de estar avançando sempre. É lógico, tem que ser uma direção que esteja alinhada com todos, né? Com professores, com a gestão, com alunos, a dar continuidade. Sobre ano passado, teve algumas reformas aqui na Jovem, né? Eu acho que foi ano passado que colocaram os projetores na escola. Sim, ano passado nós tivemos esse benefício a mais na nossa escola, que são as louças digitais em cada sala de aula. Todas as salas hoje já têm uma louça digital. Isso dá velocidade às aulas e o aluno consegue contrair muito mais conhecimentos ao longo do ano. Então, um avanço muito grande a partir do ano passado. É lógico que a gente sempre conta com que seja utilizado da melhor maneira possível, né? O equipamento por si só ele não é suficiente. O equipamento ele só é bom quando tem uma utilização
adequada, tanto para professores quanto para alunos. Então a gente espera que realmente dê esse bom resultado. Bom, e uma pergunta, foi para os Estados Unidos fazer uma viagem agora recentemente com a tua família? Fui lá Como é que visitar foi minha lá? filhota. Fui visitar minha filha, tenho uma filha morando nos Estados Unidos, né? Ela foi o ano passado para lá. É a minha filha mais nova. A Carol, mais velha, foi mãe agora há poucos dias. Tem uma netinha, certo? A minha netinha queridinha tá lá só aproveitando. Eu tive essa oportunidade de ir lá visitar minha filha. Eu não conhecia, nunca tinha viajado para os Estados Unidos. Eu só tinha feito uma viagem para fora do país, longa assim. Antes, tivemos essa oportunidade de conhecer os Estados Unidos, conhecer a minha filha, conhecer lá Los Angeles. Tive a oportunidade de ir à Crypto Arena assistir um joguinho de basquete. Um joguinho. É. Um joguinho. Quem é que tava jogando esse joguinho? Só LeBron James, Jokic. Como é que é o cara? Não dá para chegar muito perto, né? Só para entender, o estádio cabe 18.900 pessoas. E tinha exatamente 18.900 pessoas sentadas assistindo o jogo. O estádio superlotado, Crypto Arena. É magnífico, é muito bacana, né? Todos os espaços muito bem organizados. A organização de entrada e saída é algo espetacular. O público em si chega no entorno do ambiente, estão lá as pessoas do Los Angeles Lakers, que é um time histórico, e o Denver, que é um time que está entrando agora, a primeira vez que foi campeão da NBA. As pessoas com as suas camisetas, todos no entorno da arena, sem nenhuma complicação, não precisa de divisão de público, esse só aqui só entra o fulano de tal, lá só entra o fulano de tal. Dentro da arena, as pessoas estão todas sentadas com as camisetas do seu time. Ao meu lado tinha um pessoal torcedor do Lakers, do outro lado tinha umas moças torcendo para o Denver. E no momento que dava cesta de um e de outro, vibrava aqui, vibrava lá, não se deu uma confusão dentro do ginásio de esportes. É que, tipo, cara, lá só tem top jogando, então, tipo, se faz cesta ali, bate palma, se faz cesta ali, bate palma também. E eu assistindo aqueles dois jogos lá, né, o jogo terminou 113-111, muito bacana, o LeBron James fez 40 e poucos pontos, o Jokic fez 30 e poucos pontos. Como que é viver com a Nani em casa? Olha só, a Nani não pode ouvir essa resposta. É muito bacana, assim, ó. Nós temos um convívio forte, cada um pensa de uma forma, mas nós sempre pensamos em nos entender para fazer com que a família ande, né? A criação das filhas, em primeiro lugar, certo? Manter a harmonia para a gente poder manter o casamento. São 39 anos de casamento. É cumplicidade, na verdade, porque se não for assim, é difícil se manter. Eu penso de uma forma, ela pensa de outra em alguns momentos, mas nós temos que discutir a situação e achar o ponto em comum. Achar o ponto em comum para a gente poder manter o casamento. Então são 39 anos aí dividindo tarefas, dividindo dificuldades, dividindo anseios. Ela com as suas, eu com as minhas, né? Tivemos muitas vitórias mas também tivemos derrotas que foram muito amargas e que nós tivemos que juntos passar por essas derrotas. Eu fui candidato a prefeito em 2012, perdi uma eleição. Isso é terrível, assim, se sente muito para baixo. Até isso ser digerido, tu precisa de apoio. E a Nani foi o meu grande apoio. Ela e as minhas filhas foram assim, é algo muito bacana, foram sempre meus alicerces, elas e a Nani, para eu poder tocar. Tem alguma meta para esse ano, o ano que vem? Algum sonho a ser batido? Eu tenho as metas, tocar a minha família, espero me aposentar em breve aí, que eu possa viver mais a minha família, ter mais tempo para elas. Mas também tenho uma meta, junto com os professores aqui, que é a ampliação da nossa escola. Nós estamos com um projeto de ampliação da escola, que é muito legal. Aqui à frente nós teremos um grande auditório na frente da escola e embaixo um grande hall de entrada. Basicamente lá próximo à guarita de entrada vai ser construído um prédio, em cima totalmente auditório e embaixo totalmente hall de entrada. Vamos reformular algumas questões da escola, que é necessário até para readequação com a questão de vigilância sanitária, bombeiros e tudo mais, ela tem que passar para essa readequação e com isso acredito que mais 2 anos por essa obra esteja pronta. Então essa é a grande meta. Agora, se serei eu ou não à frente da direção, não dá para saber ainda, mas que é uma meta que a escola tem que trilhar, o projeto já está praticamente pronto, toda a parte física já está pronta, agora só estão terminando o PPCI. PPCI é Projeto Preventivo contra Incêndio. O que está terminando agora é isso. Então, eu espero que nós consigamos aí trilhar com esse caminho e estar bem. Pode olhar ali para aquela câmera que está só te filmando e mandar uma mensagem para os teus alunos que estão debaixo aí da tua cobertura aqui na escola. Debaixo da minha cobertura, a responsabilidade. Bom, galera, eu agradeço por esse espaço, né? É bom falar sobre aquilo que a gente pôde fazer ao longo desses anos. Tem uma vida dedicada ao setor público, todos sabem disso, passei por várias atividades e agora estamos aqui. Quase 800 alunos, né? Vocês estão aqui na escola. Eu espero estar podendo fazer o melhor por vocês e eu espero, né, a colaboração de cada um, de cada familiar, de cada aluno em prol dessa escola. Tudo isso vale a pena, se for bom para vocês. E o bom para vocês nem sempre é aquilo que vocês querem no momento.
Saiba que o bom para vocês é aquilo que tem que ser feito no momento. Quando um professor propõe algo, é porque ele é necessário. Quando a escola propõe algo, é porque é bom para o jovem. E vocês vão perceber isso aí daqui a alguns anos. Tenham certeza de que a forma como vocês pensam hoje, ela irá mudar. E vocês daqui a 10 anos estarão imaginando e pensando, mas eu passei na escola, tinha isso para fazer, me proporcionaram esse momento e eu achava que não era o legal para mim. Pensem nisso. A escola, ela está aqui para transformar. A escola está aqui para ter aquelas 4 horas de realidade. O mundo lá fora, muitas vezes, ele é irreal. Somente no celular, a amizade somente no celular. E aqui na escola vocês vivem 4 horas de realidade. Então procurem observar que a escola está aqui para fazer o bem para vocês, tá bem? Sucesso, um grande abraço a cada um e espero poder em outro momento estar falando novamente com vocês. Um abraço. Olha aí.